Interessante isso que você fala, né, sobre esse futuro do Irã e no que está essa segurança que eles defendem. Durante todo esse final de semana e logo após os ataques dos Estados Unidos, o que a gente vê, inclusive, daqueles que defendem esses ataques feitos pelos Estados Unidos e pelo Israel, é de que o mundo está mais seguro depois disso. Mas não é a percepção de boa parte da sociedade no mundo, né, Beatriz? Queria que você também refletisse um pouco sobre isso. Quando a gente ouve isso, após esses ataques, após essa ação e essa preocupação dos Estados Unidos e também de Israel em acabar com esse poderio iraniano, talvez de uma bomba nuclear, o mundo está mais seguro. O mundo está mais seguro? Você sente isso, Beatriz? Fabiola, eu acho que ninguém sente isso nesta segunda-feira, diante do que a gente viu no último final de semana. É muito difícil falar, até porque os Estados Unidos, o Donald Trump vem falando que eles conseguiram praticamente eliminar o programa nuclear iraniano, mas isso não vem sendo confirmado até agora pelas próprias agências americanas, né, e pela agência internacional que trata desse assunto. Então, a gente tem a palavra do Trump até agora com relação ao que aconteceu, e também pelo imponderável de como isso vai se desdobrar, que é um pouco o que o Jamil vinha mencionando agora, e também o Josias, ou seja, há um fator imponderável aí de saber qual vai ser essa resposta do Irã e qual é o tamanho da resposta que o Irã consegue oferecer aos Estados Unidos. O Jamil vinha falando das táticas terroristas, porque sim, essa é uma prática possível por parte do Irã de ser utilizada agora, e o mundo sabe disso, né, com relação às proxies do Irã também fora do Irã. Então, o que virá depois disso? E após uma resposta do Irã às bases americanas, qual será aí a tréplica americana, digamos assim? O quão mais longe isso vai, o quão mais amplo isso vai, né? Então, tá todo mundo se perguntando isso sem muita resposta, porque depende desses desdobramentos dos dias posteriores. E eu acho que é por isso que a comunidade internacional vem clamando, muitos países aí, para porque eles falam em inglês, né, de de-escalation, para parar de escalar esse conflito, para tentar chegar num ponto aí de negociação de paz, o que parece completamente improvável hoje, a julgar aí pelas declarações que a gente está vendo, tanto de um lado como do outro, né? Irã falando que está no seu direito de responder e que vai responder, e o Trump também sem recuar um milímetro nisso. Agora, eu acho muito interessante também a gente pensar nessa virada que o Trump deu ontem, dizendo que defendendo uma possível mudança de regime no Irã, porque isso, além de contrariar o que o seu próprio governo vinha dizendo até então a gente tinha todos os agentes ali do governo americano e também de Israel dizendo, não, estamos focados em acabar com o programa nuclear iraniano, e isso é uma ameaça global para o mundo. De repente, quando o Trump sugere que não, sim, os Estados Unidos podem estar buscando uma mudança de regime no Irã, além de ele contrariar tudo isso que vem sendo dito para justificar essa entrada direta dos Estados Unidos no conflito, ele também, de certa maneira, contraria o que os próprios americanos querem. Por quê? Foi uma escolha ousada do Trump, a de entrar diretamente no conflito, ele que vinha dizendo que não colocaria os Estados Unidos em guerra alguma, pelo contrário, que ele é contra a entrada dos democratas em guerras. Depois ele diz, olha, foi uma coisa pontual, fomos lá, lançamos esses bombardeios que acabam com o programa nuclear iraniano e vamos sair, tão rápido entramos, o que parece um pensamento mágico, né? Acho que ninguém imagina que isso pudesse acontecer, porque vai haver alguma retaliação, e é difícil imaginar que aí os Estados Unidos também não continuem a responder essa retaliação. Mas também ele jogou muito dentro de um campo que, de certa maneira, poderia ter algum respaldo dos americanos. Apesar de a maioria dos americanos, isso aí incluindo republicanos também, acreditar que os Estados Unidos não devem entrar numa nova guerra, a ampla maioria dos americanos concordam com o Trump na visão de que o Irã não pode ter armas nucleares. Uma pesquisa recente da CNN mostra que 79% dos americanos concordam que o Irã não pode ter armas nucleares. Então, enquanto o Trump está mirando na questão das armas, ele pode conseguir algum respaldo doméstico. Quando ele começar a partir
E é isso que eu acho que é interessante nessa virada de ontem para hoje, a gente observar como que ele conduz isso a partir desta semana. Quando ele começar a partir para a defesa de uma mudança de regime no Irã, como que será que vai reagir a população americana? Porque os americanos têm dito, pesquisa após pesquisa, eleição após eleição, que não querem mais se ver em guerras no Oriente Médio. Então, enquanto é para barrar uma ameaça global que é considerada pelos americanos, tanto republicanos como democratas, uma ameaça global, o programa nuclear iraniano, talvez o Trump conseguisse esse apoio. Agora, a partir de agora, quando ele muda esse discurso, se ele de fato for nessa linha de defender uma mudança de regime, eu acho que vai ficar muito difícil para ele. O Josias estava falando, né, do Irã encurralado, só que recebe um apoio forte nessa segunda-feira, que é o apoio de Israel. Na semana passada, uma das questões mais faladas até hoje, todo mundo está falando disso, o medo de uma terceira guerra mundial. E muitos dos especialistas de relações internacionais dizem que uma terceira guerra mundial não aconteceria sem o apoio da Rússia e da China. A Rússia hoje declara apoio ao Irã e fala: estamos prontos para ajudar o Irã no que for necessário. Vamos, inclusive, ouvir a declaração do próprio presidente russo, Vladimir Putin. Спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Que ajuda pode vir, hein, Josias? Como é que você vê essa declaração do presidente da Rússia? Qual é o risco de esse conflito ganhar uma nova escala com essa declaração a partir de agora? O conflito ganhou uma nova escala, ganhou um novo patamar com esse envolvimento mais direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares do Irã. Então, até aqui estavam apoiando retórica e financeiramente Israel nesse seu embate com os seus adversários ali no Oriente Médio e passou agora... o Trump entrou na guerra, colocou os Estados Unidos na guerra. Agora, essa retórica do Vladimir Putin, ela não poderia ser diferente. Os dois principais aliados do Irã são, efetivamente, a Rússia e a China, mas ambos têm outras prioridades. O Vladimir Putin está envolvido, ele próprio, numa guerra particular ali com a Ucrânia, uma guerra provocada por ele, então ele, qualquer questionamento às ações dos Estados Unidos, de Israel no Irã, tem um quê de cinismo quando vem dos lábios do Vladimir Putin, que invadiu ali sem ser provocado a Ucrânia, reivindica, já tinha tomado na mão grande um pedaço do território ucraniano, agora quer abocanhar um outro pedaço, então ele não tem muita legitimidade para questionar o comportamento do Donald Trump e do Netanyahu em relação ao Irã, e ele não tem uma disposição efetiva de se envolver nesse conflito, até porque ele tem, como disse, outra prioridade, que é uma guerra na qual ele está diretamente envolvido, né? Em relação à China, a mesma coisa, a China tem outras prioridades, a China não está interessada em guerra, senão no conflito comercial que trava agora mais diretamente com os Estados Unidos, tem também a sua prioridade, está olhando para essa escalada em relação ao Irã com outro tipo de preocupação. Agora o Irã está falando em fechar ali o Estreito de Hormuz, por onde passam 25%, um pouco mais de 20% do suprimento de petróleo do mundo passa por esse Estreito de Hormuz. O Irã está falando em bloquear, já falou outras vezes, retoricamente, mas agora diz que efetivamente pode acontecer. Se isso acontece, o primeiro prejudicado é o governo chinês, porque uma parte expressiva do petróleo que sai daquela região vai para a China. Então, a China olha com olhares de preocupação o que ocorre ali, mas não parece haver também disposição da China de socorrer militarmente o Irã, pelo menos por hora, não é essa a pretensão ou a disposição da China. Então, retoricamente, China e Rússia sempre ficarão do lado do Irã. Está sendo assim já no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Agora, não me parece haver, Fabíola, por hora, uma disposição efetiva da China e da Rússia de comparecer militarmente
a esse confronto. Se isso ocorre, aí, evidentemente, isso vira uma terceira guerra mundial. Mas não parece ser esse o andar da carruagem nesse momento. O apoio da Rússia e da China é mais retórico do que militar. Evidentemente, sempre pode haver alguma ajuda financeira, mas, por hora, esse apoio é meramente retórico. Se ultrapassar o campo da retórica, aí mesmo nós vamos ter um confronto de outras proporções. Né? Não parece haver esse risco por hora. Evidentemente, guerra, a gente sabe como começa e dificilmente se imagina como termina. Né? O confronto na Ucrânia, por exemplo, previa-se que seria algo de curta duração. Estamos aí convivendo com um conflito interminável. Né? Então, não parece, por hora, que a manifestação do Putin ultrapasse o campo da retórica. É preciso ver se ele vai, de fato, fornecer armamentos para o Irã, armamentos além dos que ele precisa para combater ali na sua fronteira com a Ucrânia, vai mandar recursos financeiros, a Rússia hoje submetida a um bloqueio, não é, comercial. Então, é preciso ver até onde vai esse apoio, Fabíola.